Elivaldo Barbosa conosco no estúdio, vai falar a respeito de toda a movimentação, os bastidores, as notícias da política no estado do Piauí. Elivaldo Barbosa, que acompanhou hoje um lançamento especial no Palácio de Karnak. Pois é, Joelson, um programa interessante, é a sequência do Viva o Semiárido, que prevê investimentos de uma instituição internacional, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, em projetos ou arranjos produtivos como caprinocultura, apicultura, cajucultura no semiárido piauiense. E durante essa cerimônia, Joelson, nós também tratamos de política com o governador Wellington Dias. E ele falou e depois provou que uma coisa é o PMDB em desavença federal, a outra é a harmonia estadual. Vamos então acompanhar com Elivaldo Barbosa. No Palácio de Karnak, o governador Wellington Dias e o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Francisco Lima, lançaram mais uma etapa do projeto Viva o Semiárido, parceria do governo do estado com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, e que prevê investimentos de 40 milhões de dólares, cerca de 120 milhões de reais, em atividades produtivas no sertão do Piauí. São, ao todo, 17 municípios beneficiados, são 54 entidades, entre associações e também cooperativas, e 3 entidades âncoras. Então, nós temos aí entre 20% e 30% de novos produtores inserindo na atividade. A estratégia é não deixar que os projetos fiquem pulverizados, isolados. Eles já nascem dentro de uma estratégia anterior que está sendo conduzida. Então, objetivando incrementar a produção, melhorar a convivência com o semiárido. Com essa estruturação que inclui jovens, mulheres e garante a movimentação de recursos na economia, gerando emprego, gerando renda, são cerca de 800 famílias contempladas nesses projetos. Eu acredito que nós vamos alcançar um padrão de vida melhor no semiárido. O governador Wellington o desembarque do PMDB do governo da presidente Dilma Rousseff. O governador falou também das consequências dessa postura do PMDB na relação com o partido no Piauí. Olha, como eu já ouvi de alguns líderes do PMDB, o partido sempre teve uma divisão. É bom lembrar, foi assim na eleição nacional, foi assim na eleição estadual, ou seja, uma parte governo, outra parte se colocava sempre na oposição ou independente. O que eu acho que nesse momento a gente precisa ter o cuidado com a responsabilidade que todos nós temos com o Brasil. De um lado, eu estive dialogando com líderes no Congresso, e qual é uma coisa que, mesmo em relação à presidenta Dilma, então como se falar de impeachment, de cassação de mandato, sem ter o crime? Agora, essa situação pode repercutir aqui no Piauí, esse rompimento do PMDB em nível nacional? Não, primeiro é importante a gente aguardar. Eu acho que qualquer que seja a decisão do PMDB, eu acho que haverá líderes que, por relações anteriores, eu vou lembrar, é um partido que ajudou na eleição da presidenta da República, tá certo? É um partido que tem 7 ministros, é um partido que tem compromisso com a pauta que foi apresentada lá atrás. Então, e era uma parte do partido, é bom lembrar quanto a isso. Agora, eu acredito que, de qualquer modo, há os que nesse instante se colocam também pensando no Brasil. E, graças a Deus, no Piauí, há esta maturidade de olhar nesse instante, com prioridade, a garantia de trabalharmos juntos para o desenvolvimento do Piauí. Elivaldo, então tem um PMDB contra o PMDB a favor? Não, em relação ao governo federal, sim, embora os a favor do governo federal, outra coisa é aqui no estado do Piauí. E o que o governador falou, encontrou um respaldo prático minutos depois, com presenças aqui em Teresina, numa solenidade lá no Palácio de Karnak, que nós cobrimos também, logo depois da Secretaria de Fazenda, presença do presidente da Assembleia aí, conversando de modo harmonioso, tranquilo, com o governador Wellington Dias. Ele, Temístocles, que foi convocado, inclusive, para participar da reunião hoje lá em Brasília. Aí o líder do PMDB na Assembleia Legislativa, o deputado João Madison, o deputado Pablo Santos, também do PMDB, ao seu lado estavam todos, o deputado Santana também, José Santana, todos lá no Palácio de Karnak, participando lá, de modo prestigiando a solenidade do governo,
da Secretaria de Fazenda e não demonstrando nenhum tipo de dificuldade na relação, eu diria assim, administrativa, política eu não sei, mas administrativa com o governo do Estado. Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado João Madison, que é do PMDB, e conversa com a gente a respeito deste cenário, dessa situação. Antes de mais nada, seja bem-vindo. Boa tarde, deputado João Madison, aqui no Jornal Boa tarde, eu quero parabenizar você e a Eli mais uma vez aqui. Os dois estão agora representando esse grande jornal a partir das 12h30, não é isso, né? Meio-dia. E parabenizá-lo e também desejar muita felicidade ao Amadeu nessa nova jornada de político. E dizer o seguinte, nós sabemos fazer a distinção das coisas. Uma coisa é o governo federal, uma coisa é o governo estadual. O PMDB não votou no Ayrton Dias, nós somos oposição, mas nós também não vamos colocar fogo no nosso Estado. Nós temos que buscar, lógico, aprovar aquilo que é interessante para a sociedade. Aquilo que nós acharmos que não tem interesse, nós não votamos. Então o PMDB, ele está muito cavalheiro nisso. Por quê? Porque nós não temos compromisso, não temos cargo no governo Ayrton Dias. Então nós votamos com a nossa consciência. Então você acha que não há por exemplo, uma característica de fisiologismo no partido? Não tem isso. Então o PMDB aqui hoje, nós somos independentes. Nós votamos dependendo daquilo que nós acreditamos que é interessante para o Estado do Piauí. Só para que vocês possam ter uma ideia, nós estivemos hoje nessa do Estado, vai poder arrecadar. Arrecadando, nós vamos ter condição de estar pagando o funcionalismo. Precisou da Assembleia para isso, não é? Precisou deputado? da própria Assembleia, no momento oportuno, de aprová-lo. Então, nós estávamos ali, fomos convidados pelo secretário Rafael, quero aqui parabenizar ele e a sua equipe, porque eu acho que é de grande importância também para o Estado do Piauí a volta da nossa loteria. Muitas pessoas falam que a característica do PMDB é aproximação com o governo, depois afastamento quando as coisas não vão tão bem. Essa visão que se tem do PMDB, até em nível nacional, ela, na sua opinião, compromete hoje eu estava conversando com um grande amigo nosso, o nosso Robert Rios. Ele nos disse uma coisa interessante. Não fomos nós, não, que fizemos isso, não. Quem fez foi a presidente Dilma, quando prometeu que a inflação ia baixar, quando prometeu que não tinha o desemprego, quando prometeu que o Brasil, a economia ia muito bem, e nada disso aconteceu. Então o que está hoje é o reflexo da sociedade brasileira. E o PMDB, ele está também representando, ele é representado pela sociedade brasileira. O PMDB está fazendo hoje, e que vai ser, não vai ter não vai ser uma coisa simbólica, é tomando uma decisão que eu acho altamente importante e interessante, porque o PMDB está entregando os cargos, vai ficar cavalheiro para votar dependendo daquilo que a sociedade está pedindo. Não vai fechar questão contra Dilma? Não é questão contra Dilma, é questão contra aquilo que está acontecendo hoje no Brasil, que são... Mas votarão pelo impeachment, né? Acredito que muitos irão votar pelo impeachment e pode ser que alguns não votarão pelo impeachment, mas estarão livres, não vai ser por pressão de cargos. Então, acho isso é que é mais valoroso para o nosso partido. Deputado, essa questão uniu o partido, na sua opinião? Eu acho que uniu o partido. Praticamente 80% do partido hoje comunga dessa ideia da entrega dos cargos. Não é porque, por exemplo, até um casamento se desfaz. Aí vem dizer, mas ele estava junto com a Dilma. Estava. O Temer é o vice da Dilma, mas viu que tudo aquilo que o PMDB tentou incrementar na economia do país não foi ouvido pela presidente Dilma e também pelos seus ministros, principalmente da área econômica. Tem gente que diz que ele foi o principal articulador desse impeachment, e que seria, inclusive, muito ligado a Eduardo Cunha nesse sentido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Evidentemente que aqueles que são contra o impeachment estão chamando o ato de golpe. Mas me diga uma coisa para você. Você não é político, mas a opinião pública, você tem que refletir. O político tem que estar atento à voz rouca da rua. E a voz da rua é a voz hoje, ela é praticamente o quê? Praticamente a Dilma está quase 70% de rejeição. Então é a população que está pedindo ao partido para tomar essa decisão. Não é Temer que manda no partido ou não. É a voz. Mas os políticos não teriam as convicções a defender, ou os valores a defender? Qual os valores que você acha? Os valores que foi prometido que não teria inflação, foi prometido que não teria desemprego, foi prometido que a economia ia crescer.
E nada disso aconteceu. Então, o que o PMDB está fazendo é reflexo da rua. Não é nada demais. O PMDB está ouvindo a população do país. Então, o que o PMDB tomou é uma decisão sensata, que estará sendo tomada hoje, não vai ter nem eleição simbólica, onde o PMDB entrega os seus cargos e ficará a cavalheiro para votar, independente das pressões do Palácio do Planalto. Tá certo. Agora eu queria agradecer ao deputado João Mates pela participação aqui no Jornal do Piauí. Conversou com a gente a respeito desse cenário nacional e local que envolve o PMDB e os posicionamentos do partido frente a essas questões. Muito obrigado, deputado, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu é que agradeço. Muito obrigado, deputado. Olha, Elivaldo Barbosa também ouviu o governador Wellington Dias a respeito de uma outra questão, sucessão municipal aqui na capital, Elivaldo. Exatamente. Foi o primeiro encontro do governador com um pré-candidato de um partido aliado ao governo do Estado no âmbito ao governo do Estado. Foi ontem à noite, numa conversa que ele teve com o pré-candidato Amadeu Campos, do PTB. Segundo o governador, com o jornalista Amadeu Campos como pré-candidato encontro do governador com um pré-candidato a prefeito da capital por um partido da base aliada ao governo. E não foi provado na política, faz um forte ataque aos políticos, aos partidos e de uma forma muito genérica, o que é ruim. Vai imaginar se todas as pessoas boas saem da política, quem fica no lugar? Então, em qualquer lugar democrático do mundo, não se encontrou uma outra forma na democracia que não seja através de representantes de partes da sociedade, que são os partidos. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte da política. E fico feliz em ver líderes como o Amadeu, que tem toda uma história como jornalista, como uma pessoa de muita sensibilidade, sempre presente nos grandes temas do Piauí, se colocando à disposição, através da sua filiação a um partido, para se apresentar para a população. Então está fechada a questão, Elivaldo, ou ainda há algo que se discutir? Não, fechado não, ainda há algo que discutir, sim, Joelson. A data, o próprio Amadeu disse hoje no Notícia da Manhã, que tem até agosto para definir essa situação. Agora, daqui para lá são as articulações, são os entendimentos, os acordos, as circunstâncias pesarão bastante para a definição da aliança e da chapa majoritária. Ele até lembrou fatos importantes da política recente. O vice, muitas vezes, escolhido ali durante a convenção, no dia da convenção, surpreendendo a todo o meio político. Então, é uma porta aberta, é um princípio que o governador revelou, ou seja, de pretender os aliados no mesmo bloco e na oposição em Teresina e na maioria dos municípios. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tem duas candidaturas, pré-candidaturas próprias que já estão se desfazendo, Elivaldo Barbosa, dentro desse cenário que você nos coloca. PSB com Rodrigo Martins. Exatamente, essa está desfeita. Essa já está desfeita e é a candidatura própria do Partido dos Trabalhadores que está em processo de rediscussão. Se a gente falar que está desfeito, a confusão é grande. Porque, na verdade, o PT tem um pré-candidato registrado. O rapaz foi lá e registrou: olha, eu sou pré-candidato, Júnior MP3, é o Francisco Júnior. Então, ele é um candidato, é um militante social histórico do PT, é uma candidatura que está sendo respeitadíssima no Diretório Municipal. E ele está trabalhando para viabilizar essa pré-candidatura. Com toda a legitimidade. Então, vamos esperar, então, o que pode acontecer com essa candidatura própria do PT, ou essa outra alternativa. Agora, o que eu vejo do PT, é um aceno. Claramente, uma tendência minoritária hoje pela candidatura própria e hoje uma tendência muito mais ampla, muito mais de peso, postulando uma estratégia diferente do PT, apoiando um candidato já no primeiro turno, ou como vice, ou então formando o palanque, uma aliança mais ampla de um modo geral. E esse pré-candidato eles ainda vão decidir qual será. Vamos decidir, mas é uma tendência, eles estão com uma simpatia muito grande pelo Amadeu, isso é verdade, isso é fato. Tá certo. Elivaldo Barbosa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. É isso, Jorge.